Graça e paz aos meus irmãos, muito bom dia. Se anime nessa manhã a nós aprendermos a palavra de Deus na escola dominical. Culto maravilhoso que é a escola bíblica dominical. Que você na sua casa já tenha separado a sua lição, separado aí a sua revista, possa estar atento com seus ouvidos, com a sua família, sentado para todos juntos ouvirmos a palavra de Deus e sermos alimentados nesta manhã. Hoje, lição de número 13, lição de adulto, do dia 29 de março de 2020, com o tema O Novo Homem em Cristo Jesus. Leitura bíblica. Textuário da nossa lição está em Efésios 4, capítulo 13, que diz: Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículo 1 ao 16. Acompanhe com a sua lição. Texto, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, não crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos nossos professores. Pastor Luiz estará ministrando a aula de adultos. A irmã Valéria estará ministrando a aula aos adolescentes. E a irmã Eliane estará ministrando a aula às nossas crianças. Vamos orar pelos nossos professores e vamos orar pelos nossos irmãos nos seus lares. Querido Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor, a tua bênção, Senhor, te pedimos, meu Deus, que tu, Senhor, ilumine, Senhor, a tua palavra sobre, meu Deus, os nossos professores que irão ministrar, Senhor, a tua palavra. Que tu use eles, Senhor, de uma maneira, Senhor, poderosa para falar com a tua igreja, Senhor, para nos encorajar, para nos animar, para nos trazer a fé. Por diz a tua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nesta manhã, essa escola bíblica dominical, todos os departamentos, que o Senhor dê condição para nossos irmãos em casa ouvir e cultuar o teu nome, Senhor, ouvir a tua palavra. Nessa manhã é o que pedimos e queremos já te agradecer em nome de Jesus. Amém.
para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao comentário da lição bíblica de número 13, a lição de adultos, hoje 29 de março de 2020. Estamos encerrando este primeiro trimestre de 2020, cujo tema da lição foi a raça humana, origem, queda e redenção. Bem, queridos, o escritor reservou-nos para este momento, a aula de número 13, conceitos ligados à nossa redenção na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, de forma objetiva, até procura de alguma forma dar algumas pinceladas, ainda que identificamos erros, identificamos superficialidade, mas como falar de redenção numa lição só realmente não é fácil, ele de alguma forma procura tratar os temas que envolvem a redenção do homem, a saber, novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação. Esse é o norte proposto pela lição de hoje, tanto que os objetivos, específicos, são exatamente esses, excluindo a glorificação, que ele acaba apenas incluindo lá no final, na conclusão, perdão, queridos, mas, de certa forma, ele a contempla dentro deste processo de redenção, que implica diretamente conceitos de soteriologia, conceitos de salvação. Bem, queridos, eu quero trabalhar primeiro pontuando algumas colocações perigosas, quando principalmente isoladas do escritor. Logo na introdução, você repare aí, pegue sua lição, Ele vai dizer, do ponto de vista humano, não é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável, requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, essas ênfases são muito perigosas, porque primeiro ele fala de uma possibilidade de perfeição que, no primeiro momento, ao nos atermos à lição, parece que deve ser ela processada por esforço humano, por vontade humana, porque ele cita que ela é tanto desejável como requerida. Requerida é de requerimento, de requerer, ou seja, que ela colocada como obrigação do homem, do ser humano, de efetivamente buscar, pelo seu esforço,
esta tal perfeição. Ele ainda na introdução, ele cita no parágrafo seguinte que se valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. E desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornou-se possível em seu filho, o último Adão. E essas colocações parecem meio que sem objetividade e deixam a possibilidade, muitas das vezes, de nós cairmos no perigo de julgarmos de que o crente tem que ser perfeito e cobrarmos um dos outros, porque essa geralmente é a ênfase desse tipo de doutrina, de nós cobrarmos do outro uma perfeição que nós mesmos não temos, ou que nós supostamente julgamos ter. E aí acabamos usando de uma força de cobrar os outros como se nós tivéssemos alcançado. Este cuidado nós temos que ter, porque essa introdução de lição, ainda que o escritor não quisesse dizer isso que eu estou interpretando, já que ele cita que pelo esforço próprio, não é? Nós não alcançaremos perfeição, mas que em Cristo nós alcançaremos. Bem, eu preciso entender que essa perfeição em Cristo, ela é um processo, tá? Ela não é plena, ela não é completa, ela é processual. E esta ênfase precisa ficar muito claro para todos nós, porque por vezes, como diz o próprio texto bíblico, nós cobramos do outro um pecado que nós não cometemos de forma experimental, de forma até pública, de forma até perceptível. Todavia, nós por vezes não nos cobramos de outros tipos de pecados que eventualmente, tá, nós cometemos, mas que necessariamente não é aquele que o irmão comete. Então eu preciso ponderar essas coisas para não transformar o meu exercício de evangelho numa prática permanente de apontar a vida dos outros e esquecer a minha. Ainda que nós que pregamos, que ensinamos, por vezes sendo fiel ao texto, vamos destacar algumas coisas específicas e que eventualmente pode atingir uma ou outra pessoa e não atingir outras. Mas nós não podemos esquecer jamais de que todos nós somos pecadores em processo de santificação e que o estado de perfeição nosso só vai ser alcançado através da ressurreição ou pós-ressurreição. A primeira ressurreição para a vida eterna dará ao salvo em Cristo uma nova natureza plenamente transformada. E nós então não teremos mais a possibilidade então de pecar, de mostrar falhas, de mostrar tendências pecaminosas. E somente neste momento é que de fato nós seremos perfeitos. Então é preciso, queridos,
de muita habilidade, de muito equilíbrio, de muitas ponderações, de muito, como eu diria, de uma mão praticamente de um cirurgião para nós tratarmos certas coisas. E a nós, inclusive, que pregamos, temos que enfatizar aos próprios irmãos que não deve ser nossa prática apontar o pecado de um ou o pecado de outro. Mas deveria ser de nossa prática a análise particular e pessoal de avaliar a si mesmo, de examinar a si mesmo. Até porque à medida em que nós examinamos a nós mesmos e temos consciência das nossas limitações, falhas e pecados, nós agimos até com juízo, sim, porque nós devemos julgar. E ai da igreja se não julgar. Porém, fazendo isso com o exercício daquilo que o próprio Senhor Jesus diz que se coloca, se impera, se destaca no juízo, que é a misericórdia. E qual é o braço da misericórdia de Deus no juízo? É óbvio, no juízo corrente, no juízo do dia a dia, não o juízo depois da morte, porque a esse depois só resta realmente o julgamento. Mas um juízo tal, com um braço de misericórdia, que ajude o irmão a levantar. E é por isso que, por vezes, nós vamos ver na Bíblia, não é? A expressão de que quem pensa estar de pé, olhe para que não caia. Se referindo ao quê? Ao pecado do irmão. Ao observar o pecado do irmão. Então, viu que o irmão está em pecado? Meu irmão, olha para você. Você está em pé realmente? Se está, meu irmão, cuida mais ainda para tu não cair. Para que nós não venhamos de alguma forma, queridos, criarmos um contexto de comunidade, de igreja, aonde acreditamos que nós devemos sempre, como o exemplo da mulher que adulterou, nos reunirmos para levar diante de Deus sobre a acusação de adultério. A mulher adúltera, todavia esquecendo-se de que certamente ela adulterava com um daqueles homens. E por que que ele não foi apresentado? Então, queridos, nós devemos levar em conta essas coisas e termos uma certa ponderação. Não é deixar de pregar sobre pecado, sobre juízo, sobre santidade. Não, queridos. Mas a forma com que nós aplicamos isso, muitas das vezes é mais para matar, é mais para uma condenação definitiva do que propriamente uma disciplina, uma correção com o objetivo de fortalecer caráter. E nós precisamos reconsiderarmos essas coisas. Para que não venhamos, irmãos, a cair num perigo muito sério, o perigo da hipocrisia.
Bem, penso que o escritor, em parte, ele corrige sua fala na introdução, acrescentando que, se valermos de nossas forças, jamais alcançaremos a perfeição que ele diz desejável e requerida na palavra de Deus. Bem, queridos, no tópico 1, ficamos assim abismados, tristes, coração apertou, porque o nosso escritor, ele enfatiza com todas as letras, e eu tive o cuidado até de ir no livro buscar isso, que o nascer da água de João 3 se refere ao batismo nas águas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele chega a buscar, inclusive, a referência de Marcos 16:16, que diz que quem crer e for batizado será salvo, fazendo uma associação diretamente ao conceito de novo nascimento, tá? Que é exatamente o texto da leitura bíblica em classe e o diálogo de Jesus com Nicodemos. Observem, tópico 1, item 3. Página 92, lado direito, finalzinho da página. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Olha só. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Meu Deus! Renascimento espiritual pelo batismo. É uma simbologia. Sim, é uma simbologia. Mas jamais eu posso dar, não é, uma fé para espiritualizar o momento do batismo a ponto de me levar a acreditar coisa de arminiano remonstrante, de que eu preciso fazer alguma coisa para obter alguma coisa de Deus. Ora, queridos, ora, queridos, ora, queridos. Nós precisamos entender que a água citada por Jesus para Nicodemos, nascer da água do Espírito, esta água significa, meus amados irmãos, a palavra. E a palavra de Deus, ela está em todos os processos de salvação. Assim como a palavra é a ação criadora de Deus, em todo o objeto de Gênesis, em termos de criação, Deus disse, haja. Assim também a palavra, que é Cristo, é a razão, meu irmão, de todos, queridos, de todos as evidências e de todos os momentos e todos os conceitos
construídos dentro da soteriologia. Tá, queridos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Tá? É a fé salvadora que vai me dar um novo nascimento. É a fé salvadora que vai me dar fé. Ou melhor, é a palavra que vai me levar, queridos, ao novo nascimento. É a palavra que vai me dar fé. É a palavra que vai me santificar. É a palavra que vai me justificar. Essa palavra que é Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender. Olha, observe o verso 5. O lavar regenerador da palavra. A palavra da regeneração. A palavra da graça. Que o próprio Paulo a Tito cita com tanta evidência. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Que abundantemente ele derramou por nós, por Jesus Cristo. Olha o 7, esse é o 6, o 7, para que sendo justificado por sua graça, segundo a esperança da vida eterna. O que gera tudo isso, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra. Ele nos salvou por sua misericórdia. Ele não nos salvou pelas obras de justiça nossa. Muito menos por essa ênfase perigosa que o autor da lição quer dar. Como ele vai citar batismo nas águas? Não é? Através disso. Pastor, mas ele fala de nascido de Deus um pouco antes. Ora, sim. Ele fala no tópico 1 e 2. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Logo, nascer de novo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Bem, queridos, porém, desnecessário falar de batismo nas águas, atribuindo ao próprio Nicodemos e à conversa do Nicodemos uma expressão que vai acabar levando a maioria dos nossos irmãos, inclusive professores de escola dominical com mais limitações, a severar, a enfatizar um certo valor ao batismo, como se ele fosse, inclusive, causa para alguma coisa. Bem, o próprio item 2 que lemos do tópico 1 agora, nascido de Deus, ele fala e cita que implica aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Ele enfatiza a implicação da aceitação pela fé. Todavia, queridos, no item 1, ele destaca uma das coisas mais fundamentais da doutrina protestante, sobre a questão da soteriologia, sobre a questão do novo nascimento. Olha o que ele cita no item 1, que
O homem em Cristo, antes de tudo, é uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Ele cita que é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossas vidas. E ao nascer de novo, o homem experimenta a comunhão plena com o Pai Celeste. Então, queridos, para nós que somos monergistas, e é óbvio e cremos que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Não há ação humana. Não há participação humana. Eu costumo dizer, inclusive, para pregadores que se dizem defensores do arminianismo clássico, ele não sabe o que é isso. Porque arminianismo clássico implica efetivamente em defender que é Deus o início e Deus é o meio e Deus é o fim da salvação. Não há participação humana. E o próprio Armínio já disse isso, que o homem mortos em delitos e pecados precisa de uma graça preveniente. Sabe o que significa graça preveniente? Deus agir na vida de alguém antes desse alguém poder responder às coisas de Deus. De que Deus precisa preparar essa terra antes da semente poder produzir alguma coisa para o reino de Deus. Ao buscar as melhores literaturas, você vai ver que Armínio também era monergista. Eu não posso atribuir graça preveniente e dizer que eu coopero com essa salvação, porque a própria tese da graça preveniente significa dizer de que a salvação é operada exclusivamente por Deus. Por isso Armínio a qualifica de preveniente, para deixar claro para você que não é uma graça oferecida que eu respondo com o que eu tenho. Porque o homem está em estado de depravação total, perdido totalmente. Space of loss, perdido nos espaços. E somente Cristo, e somente a graça de Deus pode habilitá-lo para então, habilitado por Deus, e Deus faz isso com quem Ele quer, tá? Para então poder, de alguma forma, participar do reino de Deus. Então, queridos, nós precisamos reconhecer isso. Observe ainda o item 4 do tópico 1, que ele diz: a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Olha só, ele está dizendo que o Espírito Santo só vai regenerar a pessoa, dar novo nascimento para ele, depois que esse pecador tiver arrependido. Olha, de novo eu digo para o irmão, ninguém pode se arrepender sem que isso seja brotado do céu. Primeiro eu nasço de novo, depois eu me arrependo. Primeiro é a ação de Deus me fazer uma nova criatura, para então me arrepender.
Se eu digo que eu primeiro me arrependo para depois me tornar uma nova criatura, de novo, nós vamos cair no erro da ação humana. E aí, meu irmão, isso desqualifica a ideia de que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Que antes de tudo, como ele diz lá no tópico 1, o homem em Cristo é uma criação espiritual. Não adianta ele querer dizer, como diz lá ainda no item 1, tópico 1, item 1, que apesar do pecado primeiro de Adão, nós podemos renascer para Deus. Nós não podemos renascer para Deus, a não ser Deus nos fazer renascer para Ele. Irmãos, então precisamos, numa aula como essa, de novo dizer que as coisas de Deus, a salvação a priori começa em Deus. O primeiro ato é Deus. Se eu digo preciso me arrepender para nascer de novo, então não é Deus que está começando, é o arrependimento humano, origem humana. E é por isso que nós vemos tanta gente dentro das igrejas crendo nas próprias forças, acusando o outro, e crendo nas próprias forças, e por causa das próprias forças vivem nessa de que uma hora eu estou, uma hora não estou, uma hora eu sou, outra hora não sou. Irmãos, como que eu posso atribuir que é o Espírito Santo que opera o novo nascimento? E eu só posso fazer depois de arrependido. Aonde que estava o Espírito Santo então, na hora em que eu me arrependi? Aonde então que eu estava, onde estava o Espírito Santo? No fator convencimento do pecado e da justiça. Ora, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus não fala com Nicodemos, é preciso renascer. Não diz para Nicodemos, você precisa se arrepender. Corrigindo, eu repito, Nicodemos, você precisa se arrepender. Jesus diz para ele, já que está falando de sinal, entenda uma coisa, Nicodemos. Há um sinal, tá? Que precisa ser operado na tua vida. E este sinal, o maior dos sinais, é você nascer de novo. É alguém destruído, morto, acabado, enterrado, sepultado em delitos e pecados, totalmente separado de Deus, voltar a usufruir de uma comunhão com Deus para poder dizer: eu quero realmente esse Deus, eu preciso desse Deus. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, nascer da água, da palavra, para entender como que funciona o reino espiritual, as coisas de Deus. Para então, Nicodemos, você poder não só ver, mas entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Quando água e Espírito se unem, faz nascer um novo ser. E este ser que nasce, ele nasce espiritualmente para poder, então, responder às coisas de Deus. Fora isso, não é possível. O novo nascimento, irmãos, é uma ação de Deus,
exclusiva dele. E somente este renascido, como diz a própria Bíblia. E o próprio escritor ele chega a citar esse texto aqui. Tá? E qual é o texto? O texto de Corinto. Não é? O texto de Paulo aos Coríntios. Fala muito isso. Tá, queridos? Destaca isso. Ministério da Reconciliação. Tá? Observe lá o texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tá? As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Esta é uma verdade. Esta é uma verdade que você precisa de fato levar a sério. Porque sem esta possibilidade do novo nascimento operado por Deus, nós não podemos. Entenda, meu irmão, se eu estou morto em delito e pecado, o que eu preciso fazer para atender e responder algumas coisas de Deus, sugerida por Deus? Eu preciso nascer de novo. E quem que precisa nascer? E como que eu vou nascer de novo? Eu posso ressuscitar a mim mesmo? Não. É o Senhor que me ressuscita. Então, isso é renascer. Isso é nascer de novo. Para então, depois, meu irmão, eu apresentar o fruto do arrependimento. Esta é a ênfase. Morto não pode se arrepender. Morto não pode gerar fruto. Morto, tudo que pode fazer é delito e pecado, porque ele está morto nisso. Ele só pode gerar isso. Aí sim, depois que eu nasci de novo, aí sim, eu tenho o arbítrio restaurado. Aí eu vou ter essa guerra dentro de mim. Se eu respondo a Deus, se eu respondo à carne. Se eu atendo a Deus, se eu atendo à carne. Aí sim, aí vem a guerra do querer e não querer, do se arrepender e não se arrepender, de endurecer ou não se endurecer. Porque antes eu não posso me arrepender. Morto, eu estou endurecido para as coisas de Deus. Morto, eu estou como ossos secos. E só Deus é que pode soprar sobre a minha vida para que eu possa de novo, tendo vida espiritual, poder responder para Ele. Bem, queridos, o segundo assunto da lição é a justificação que ele trata. E ele aborda muito bem a justificação, dizendo, inclusive, que a justificação, ela é além até do perdão. A justificação é a ausência da culpa, é não ter mais motivos para culpar alguém. A justificação é tornar alguém justo como se ela não tivesse nunca cometido pecado. A justificação é caminhar sem culpa. A justificação é não ficar mais olhando para trás para quem você foi ou para quem você fez ontem ou antes de ontem ou mesmo antes de Cristo. A justificação é uma liberdade para caminhar, entendendo de que os nossos pecados eles foram lançados no mar do esquecimento. Deus não está guardando uma folha corrida do que nós cometemos, dizendo então que nós recebemos
o benefício, tá? Apenas do perdão ou de uma anistia. Não! A nossa ficha é zerada. Todo tipo de erro, todos os pecados não vão mais aparecer. Nós somos apresentados diante de Deus pela justificação operada em Cristo. Romanos 5:1, sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. É estar livre de toda a culpa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quando alguém quer colocar dúvida a respeito da tua salvação, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Tá, queridos? Mas nós podemos cantar o cântico da vitória. O que fomos, inclusive isso lá diante do trono de Deus. O que nós fomos, tá? Nós, na verdade, tá, queridos? Não interessa mais. Deus lançou no mar do esquecimento. Não está guardado para um dia nos jogar em rosto. Tá? Também não se torna, não é, uma espécie de precedente para não nos dar nova chance. Sendo sempre lembrado, aquilo que já foi nos dado foi nos tirado, sob o ponto de vista do pecado. Não. Mas é uma folha corrida, irmãos, em branco. Não existe mais. Nós somos declarados justos. Não pesa mais acusação sobre nós. Isso é justificação. É inclusive um termo jurídico. Tá, irmãos? Que não é perdão nem anistia. Mas é uma situação completa. Originada. Como se você nunca tivesse pecado. É o Gênesis na nossa vida. Tá, queridos? Antes, é como se nós estivéssemos no Éden agora, sem o efeito ainda da serpente, promovendo, não é? Aquele tipo de proposta. É antes disso. Então, isso é a justificação. E é algo maravilhoso, porque por vezes, irmãos, nós temos a capacidade de trazer à mente, de ser lembrado por alguém, ou até setas do diabo, para de alguma forma colocar em dúvida a salvação, querendo fazer você remoer pecados passados, pecados cometidos. Mas nós fomos justificados. Isso significa dizer declarado justo, ou seja, declarado sem pecado. Isso por meio de quem? Da justiça de Cristo. Foram totalmente eliminados, apagados, irmãos. Não foi apenas riscado, cobertos. A ficha está em branco. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E isso é obra de quem, meu irmão? Obra exclusiva de Deus. Se você colocar algum mérito seu, seja 0,1 nisso, uma participação sua nisso, você inviabiliza que a salvação, que a glória é só de Deus. Tá, meu amado? Então, repense isso. Ainda a santificação. Um perigo. Essas posições assembleanas sobre santificação. Observe o tópico 3, item 3, página 94.
lá ainda acima da página 94 do lado direito. O 3 lá em negrito. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Bem, a vontade de Deus no novo homem nasce no novo nascimento. Para isso é novo nascimento. Para você desejar coisas de Deus. Bem, a santificação faz parte? Faz. Mas ele diz lá, o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Opa! A santificação é impossível sem o novo homem. Tá? Não é o inverso, irmãos. Aqui ele está dizendo o novo homem é impossível sem processo de santificação. Ou seja, ele está dizendo que eu preciso me santificar primeiro para depois nascer de novo. Para com isso. Heresia, doutrina falsa, ênfase humanista, remonstrante, pelagiana. Eu nasço de novo e sem novo nascimento não há santificação. Aí ele vai lá, outra ênfase errada, quanto mais me santifico ou nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Porque somos seus imitadores. Para com isso. Não é você que se santifica. Não sou eu que me santifico. Quem nos santifica é o Espírito que está em nós. E que está operando em nós desde o dia que nascemos de novo. Nascemos de novo e temos o desejo de santificar, porque isso, quem opera o querer, o efetuar, é o Espírito de Deus. Ora, que ênfase humanista! Vamos acordar, igreja, para a verdadeira palavra, para o verdadeiro evangelho. Meu irmão, se você não tem desejo de melhorar, se você não tem desejo de santificar, se não há em você alguma força que te leva a agradar a Deus e ter o desejo de agradar a Deus, meu irmão, tu não nasceu de novo. O Espírito que está em você, que você recebeu no dia do novo nascimento, meu irmão, não é um espírito fraco, frágil, para perder essa guerra. Tá? Nós não recebemos esse espírito de temor. Não. Então, meus irmãos, como que pode? Ei, que óculos terrível é esse dessa hermenêutica criminal do escritor? Meu querido, olhe 1 Coríntios 6:10. Vamos lá ler dos 1 Coríntios 6, 10, 11 e 12. Olha lá. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Tá falando para quem? Para quem? Para os injustos. Observe o 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha lá. Então precisa ser justificado. Se não for justificado, toda essa listinha aqui, meu irmão, te cobra. Mas o que Paulo está dizendo daquela igreja lá? Mas vocês tomaram banho, vocês se santificaram, vocês se justificaram. Não. Olha o verso 11 de 1 Coríntios 6. Vejam a força do verbo. E é o que alguns têm sido. Alguns têm sido, sim. Mas aí ele diz, mas haveis sido lavados, mas haveis
sido santificados. Em outras traduções, mas fostes santificados. Mas haveis sido, mas fostes justificados, ou haveis sido justificados. Por quem? Em nome do Senhor Jesus. E quem que fez isso? O Espírito Santo. Observe, querido. A Bíblia claramente dizendo: quem que nos santificou? Quem que nos lavou? Então, meu irmão, isso é uma condição. Vamos pegar uma criança, um bebê. Você chega na casa, não é, de alguém, né? O avô chega na casa, a avó chega na casa da filha e pergunta pelo neto: o bebê já tomou banho? Não é assim? Mas qual a melhor pergunta? Você já deu banho no bebê? Porque bebê não pode tomar banho sozinho. É a mesma coisa para dizer para o morto. Então, alguém que está morto em delito e pecado, você vai dizer para alguém: o morto tomou banho. Quem que vai preparar o morto? O defunto para ser enterrado? Quem? Quem está vivo? Então o morto não pode se lavar. O morto não pode se santificar. O morto não pode se justificar. A santificação nossa em Cristo, mesmo antes, tudo é feito por Ele, no meio até o final. Então, é Ele que nos santifica. E Ele nos santifica como, irmãos? Pelo Espírito Santo, sim. Mas como? Pela palavra, que é Jesus Cristo, mostrando quem? O Calvário. Mostrando para nós o quê? A necessidade de nos lavar e de nos limpar. Então, meu irmão, você não se santifica. Quem te santifica é o Espírito Santo. Tá? Porque muitos de nós, irmãos, estamos vivendo doutrinas até orientais nesse ponto. E nós queremos, por vezes, aplicar ascetismo. Querer aplicar, não é? Inclusive penitências. Vou me santificar. Aí dobra o joelho, fica uma manhã inteira, 2 horas, 1 hora, jejua. Meu irmão, quem nos santifica é o Espírito Santo. Ou seja, é eu buscar, não é? Eu estar nele, deixando que o Espírito Santo tome conta da minha vida, opere na minha vida, haja sobre a minha vida. E à medida que eu ouço a palavra, isso vai acontecer. E tem horas que eu nem vou querer, meu irmão. Meu irmão, você que está aí com pecado, tem hora que você não quer largar o pecado no lixo, não. Você resiste, mas o Espírito Santo vai trabalhando em você e arrancando essas misérias da tua mente, do teu coração. É Ele que faz isso. Ele que te constrange a largar essas coisas. E dói, e gera prejuízo, e gera até tristeza. Mas é o Espírito Santo que opera isso. Tá? Toma cuidado com essa ênfase humana. Tu não se santifica coisa nenhuma. O Espírito Santo que habita em você, olha o nome, é Ele que te santifica. Como eu costumo dizer, nós somos templo do Espírito Santo, Ele mora em nós. Quem que cuida da limpeza da casa é o morador, o Espírito Santo. Espírito Santo. Meu irmão, a doutrina verdadeira, a ênfase sempre recai sobre a glória para Jesus, a obra de Jesus, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo.
E a doutrina humanista? E a doutrina remonstrante? E a doutrina pelagiana? Ah, eu quis, eu ajudei. Eu dei uma forcinha para o Espírito Santo. Eu abri a porta. Ah, meu irmão, acorda. 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 Para de ficar buscando méritos. Para. Essa obra é totalmente de Deus. E por isso que o Evangelho é loucura. E por isso que o Evangelho, na maioria das vezes, não é aceita para as pessoas. Sabe por quê? A glória é totalmente de Deus, somente para Deus. Tu não é nada nisso. E é por isso que nós dizemos que pregamos o Evangelho da graça. Por isso. E agora sim, por fim, o que ele não fala, ele deveria falar, já que a ênfase da introdução dele é tanto na perfeição que eu e você temos que ter, obrigatoriamente o escritor deveria abordar um tópico sobre glorificação. E mostrar a você que o final do processo da santificação, a chamada santificação definitiva, é então no dia da ressurreição. É o que Paulo trata em 1 Coríntios 15. É o que Paulo vai nos citar de maneira clara, de que naquele dia o corruptível, ou seja, o que peca, o que destrói, tá? O que se acaba, que é o pecado, que é o agente que promove a destruição, isso que está em nós, essa semente será trocada, substituída. E ele diz, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer então, que nós agora seremos feitos espírito vivificante. E aí ele diz que no dia da trombeta os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Aí você pergunta, mas nós não somos transformados hoje? Nós estamos transformados em processo. E esse processo é contínuo, é permanente. Mas ele não é instantâneo. A nossa transformação definitiva, ela ocorre aqui. Tá? Convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso vai acontecer? Na ressurreição. Tá? Então por que esse corpo do crente hoje desce à sepultura e fica lá? Porque nele há pecado. Ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode entrar na glória. Ele precisa ser transformado. Tá, queridos? E aí que eu preciso entender que em termos gerais o corpo absorve toda essa condição de natureza humana. Por isso que a Bíblia fala tanto de carne. Tá? E aí ele diz, e quando isso que é corruptível se revestir da corruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Só naquele dia? Mas a gente hoje não está vivo em Cristo? Estamos, sim, espiritualmente. Mas a natureza humana caída continua presente até este dia aqui. E aí então diremos, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado.
E a força do pecado é a lei que diz o que é certo e o que é errado. E aí nós diremos: cadê, morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Nós diremos: ó morte, aonde está a consequência do pecado? Onde está? Naquele dia nós diremos isso. Mas e hoje, pastor? Hoje é um processo. Aquele dia será definitivo para nunca mais pecarmos, para vivermos a eternidade com Deus. Por isso que aquele hino diz: no céu não entra pecado. E como que nós poderemos entrar lá se somos pecadores? Bem, este corpo precisará ser transformado. Essa semente precisará ser mudada, transformada, para uma semente que não peque mais, que não tenha mais o pecado. E aí sim nós seremos perfeitos, para nunca mais corrermos o risco de pecar. Aí sim haverá a perfeição definitiva, como diz o texto de Provérbios 4, não é? O justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando até ser dia perfeito. Qual é a ideia aqui? De que a cada dia que passa, nós estamos mais parecidos com Jesus. Cada dia que passa, a boa palavra vai arrancando de nós o que não presta. A cada dia que passa, ao ouvir a boa palavra, eu estando em Cristo, eu vou cada vez mais tendo desejo do céu e vou tendo urticária por essa terra. Cada dia que passa, eu vou muito mais pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Tá? Cada dia que passa, você tem menos raízes nessa terra. Até um dia que você não terá raiz nenhuma. E aí então você será perfeito. E aí você desejará apenas o céu e terá totalmente a tua vida completa voltada para o trono de Deus. Estamos em processo. E eu repito, tá? Processo é uma ideia de contínuo. Não existe essa de descontinuidade. Por isso que cremos na perseverança dos santos. Não cremos num crente que está ouvindo uma palavra boa e que está indo lá de vez em quando dar uma escapadela, tá? Dar uma escapadinha para ir lá no vômito, para ir lá, não é? No chiqueiro. Não. De lá saímos, não queremos voltar mais. Podemos até dar umas escorregadas, mas voltar no chiqueiro, dar umas escapadinhas, dizer: Jesus, estou indo ali, já volto. Não. Um crente verdadeiro quer andar para frente. Ainda que tenha uma guerra puxando ele para trás, ele segue adiante. Ainda que ele não consiga progredir de 10 em 10, ele progride de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Mas ele progride. Por que ele progride? Porque ele nasceu de novo. E ele nasceu de novo de quem? Do Espírito. Do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus quer o quê? As coisas que são de Deus. E nos leva em direção das coisas de Deus. A este homem caído, desde lá do Éden, e que ao longo dos tempos vem cada vez mais se distanciando de Deus, nós que conhecemos a Cristo, temos o desejo de cada vez estar mais perto dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que haja em você evidências de novo nascimento, arrependimento, conversão, quebrantamento,
convicção de justificação, de perdão, desejos do Espírito em você te levando à santificação, largando, tá, as raízes com este mundo, desejando o que é de cima, desejando o trono de Deus, desejando a vida eterna. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Que Deus te dê graça. É tempo de viver o Evangelho da verdade. E conhecereis a verdade. Ela te libertará, inclusive de conceitos humanistas, inclusive de ênfases a decisões humanas, a posições humanas, a esforços humanos. Como diz a própria palavra, não é? Eu te esforço. Eu te esforço, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Ainda que estamos à distância, em questões físicas, em questões de espaço, em questões dessa realidade que estamos vivendo, mas como igreja estamos vivendo o Evangelho da verdade. E estamos felizes por isso, porque por vezes ouvimos do pastor de nossa igreja que haverá um dia que você não poderia chegar na igreja. Jamais passou pela nossa cabeça viver uma situação como essa, tão imediata. Mas hoje estamos vivendo a realidade dela, que somos igreja invisíveis, que estamos sentados nas regiões celestiais, sendo cuidados por Ti, sendo abençoados por Ti e sendo agraciados com uma palavra tão maravilhosa essa, como é todas as bênçãos da redenção em Cristo. Que a Tua bênção esteja sobre nós. É assim que oramos, Senhor, e é assim que agradecemos. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.